Não existe uma fórmula mágica para a gente descobrir ali o que vai ser falado num processo de entrevista de ciência de dados. Até mesmo porque são pessoas que vão estar ali do outro lado para fazer ali um bate-papo contigo. Você já parou para pensar nisso? Então, apesar de ter ali uma forma específica, de ter ali um recursos humanos que está acostumado a fazer ali entrevistas com as pessoas, né? Apesar do gestor estar ali pronto para fazer uma entrevista ali com você e ter sido treinado para isso, o que passa na cabeça dele naquele exato momento é difícil. Já ouviu falar aquela história assim de que nem cabeça de juiz, né? Como é que sabe se vai decidir uma parada ou não, né? O juiz nunca sabe. Tem até estudo que fala que dependendo do horário ali, cara, o horário da audiência pode ser beneficioso para pro réu ou não, né? Por quê? Porque às vezes o juiz tá com fome também, o juiz é ser humano, então assim, às vezes ele dá um veredito ruim pro cara só porque ele, né, ele prefere ser mais conservador ali, né? Do que dar um veredito bom e depois sair para almoçar. Então, assim, são coisas que realmente são mais complexas de se dizer, de se afirmar, tá bom? O fato é que existem, sim, algumas questões que, cara, certamente para algumas vagas, tais como cientista de dados, elas são um pouco mais claras, né? E um pouco mais. O que esperam de características técnicas na hora que você for fazer? Cara, eles vão falar contigo sobre modelos, sobre máquinas preditivas, sobre machine learning, sobre deep learning. Então, cara, é fato. Você, cientista de dados, vai sim precisar mostrar ali os seus conhecimentos ali na área de machine learning, na área de aprendizado de máquina, que é o core, né, que é o coração da ciência de dados. Que mais? Você vai sim ser perguntado sobre análise de dados. É a maior parte do seu trabalho. É o que você mais vai estar fazendo ali, analisando dados. Né? Eu não falo para você quando você está ali resolvendo um problema de ciência de dados, você não vai passar ali de 80 a 90% do tempo da solução inteira ali fazendo exatamente isso, analisando, pré-processando dados, para depois você utilizar aí uma metodologia, um machine learning para criar as aplicações. É exatamente isso. Então essa parte de análise de dados, ela sim muito importante. E é óbvio, como é que você vai fazer análise de dados? Como é que você vai conhecer os dados e criar as máquinas preditivas? É com programação. Então sim, cara, você vai ser perguntado quais programações você usa. Sim, se você tem domínio aí de consulta a banco de dados, SQL. Sim, você vai ser perguntado se você conhece o Python ou se você conhece outra linguagem de programação, tais como SAS, tais como R, tais como Spark, beleza? Então você vai sim ser perguntado com relação à programação. E o mais importante de tudo é mantenha-se como um cara íntegro, tá bom? A gente já vai falar mais sobre isso, porque muitas vezes pode passar pela sua cabeça, cara, quanto mais eu mostrar que sei, melhor, mas muitas vezes você acaba dando um salto maior que as pernas e você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você diz que sabe, porque aqui é um momento muito importante, a gente está avaliando exatamente qual é o ponto ali, quais são suas características, beleza? Então, ó, verdade e integridade. Simbora? Então, beleza, que mais, Eduardo? Cientista, como eu já falei no início, a gente vai sim estar olhando ali comportamento. Comportamental é muito importante. Vários motivos. A gente vai olhar ali situações de urgência, porque, cara, você está numa startup financeira, né? Você está trabalhando aí com prazos, né? Muitas vezes a startup financeira ela precisa fazer entregas grandiosas. Por quê? Porque, cara, ela tá ali esperando um aporte financeiro e ela precisa mostrar ali, fazer um pitch ali de uma parada que ela tá resolvendo agora. E sim, vão precisar que você seja ali comprometido com o planejamento. Então, se você não tiver ali um comportamento bacana ali para lidar bem com situações de urgência, isso também vai ser avaliado. Então, vão fazer perguntas para você ali na hora da entrevista para você mostrar como que você é proativo com relação às situações de emergência, tá bom? Projetos novos, cara, o pau que tem é projeto novo. Então, o que que tem de novo, de mais novo que você pode resolver na instituição? É exatamente aqui que vai estar o coração do seu trabalho. Então você vai precisar sempre estar atento a projetos novos que vão surgir e você vai estar sendo avaliado exatamente com relação a como você se porta diante de oportunidades de criar projetos novos, tá bom? Que mais? Cara, o desconforto com o que você não sabe.
Lembra do que eu acabei de falar da integridade, da verdade? Cara, olha só, vão estar medindo isso claramente, o desconforto com o que você não sabe. Como assim, Eduardo? Explica melhor. Cientista de dados, em muitos casos, é muito mais importante você demonstrar pro cara que está te avaliando, né, que você não sabe do que você falar que sabe e depois você não dá conta de entregar. Então isso é bom por dois motivos. Primeiro, você está sendo verdadeiro, está falando que não sabe, está massa. E segundo, é que o cara não vai perder o tempo em tentar passar uma parte do projeto para você, sabendo que sem saber que você pode não dar conta. Então, ó, você é claro, você fala, cara, não sei não, mas eu posso aprender isso aqui. Beleza, eu vou te colocar aqui numa entrega aqui para você aprender essa parada. E segundo que aí ele pega um cara mais experiente para tocar essa parada, para tocar esse projeto. Olha só que legal, você mostrou que não sabe, vai aprender, da próxima vez você vai saber, vai estar ali mais tranquilo. E segundo, ele vai fazer o projeto tocar, porque ele vai escolher outra pessoa ali, outro cientista de dados para tocar essa parada. Então, veja bem como isso é importante, como isso é um aspecto comportamental que pode ser trazer total influência na hora que você estiver fazendo ali um processo seletivo. Porque a gente vai medir isso sim, o seu desconforto com o que você não sabe. Mas o que acontece se eu ainda não tenho Eduardo, eu ainda não tenho experiência no dia a dia, eu ainda não tenho ali casos práticos aplicados à minha área? O que eu faço? Então, veja bem, é aqui que está a cereja do bolo para você se sair bem num projeto, numa entrevista de Data Science. É o seguinte, existem várias competições, a gente já conhece aqui no site, você já viu a gente conversando muito sobre isso, sites de competições de Machine Learning, onde as empresas elas estão colocando ali exatamente ali o seu problema, para grandes empresas coletarem cientistas de dados espalhados pelo mundo para resolver o problema dela, não é assim? Então, o que acontece? Quando você começa a resolver esses problemas e colocá-los no seu portfólio, sim, cientista de dados, você está fazendo uma demonstração altamente profissional no seu portfólio, da sua desenvoltura. Então, o que eu recomendo muito é que sim, você tenha a quantidade máxima de projetos dentro do seu portfólio. Cara, eu dou muito valor nisso aqui. Você sabe que aqui no canal eu já trouxe aqui, cara, dezenas, quiçá centenas de projetos dos mais casos específicos de saúde, de segurança pública, de banco, de finanças, de startup. Cara, muitos. Por quê? Porque isso é uma forma de você estar enchendo ali o seu portfólio de situações que você depois vai poder fazer um deparo aí na sua instituição na hora que você estiver trabalhando. Então, cientista de dados, resolva vários casos práticos. Não é qualquer caso prático, não é simplesmente ir lá e pegar uma coisa trivial. É você ir atrás mesmo de casos que você vê o depara com a situação real, né? Então, por exemplo, cara, uma coisa que eu vejo muito, né? Ah, vou fazer a competição do Titanic no Kegel. Quantos navios você está prevendo que vai afundar aí, saca? Então, assim, pega um caso mais específico. Agora empresa, startup na cena aí, para atribuir limite de crédito aí para as pessoas pegar dinheiro, tem aos montes. Dá uma olhada aí para você ver a quantidade de startup na cena aí no ramo financeiro. Então, cara, se você tá querendo se candidatar para o ramo financeiro, sim, cara, corra atrás de resolver projetos ligados ali a empréstimo, a risco do cliente, né? A risco de default do cara. Sai correndo atrás de colocar esse tipo de projeto no seu portfólio, porque por mais que você não esteja trabalhando com isso, sim, você está demonstrando que conhece o ramo, de que conhece, de alguma forma você pegou em dados verídicos por meio de competições, por meio de dados que foram doados por instituições que tem sim, cara. A gente quando entra lá na UCI, por exemplo, vê dados de banco alemão doou lá para o Kaggle, então você vê datasets verídicos ali, que representam, de certa forma, uma certa fidelidade. Eu tive dentro do sistema financeiro e o que eu vejo lá é exatamente isso, informações que realmente eram informações que estavam dentro ali das instituições financeiras. Então, isso é muito importante, beleza? Às vezes, como eu falei, muito mais do que até a sua demonstração de experiência profissional, tá bom? Porque não adianta nada você falar que, cara, eu trabalhei 10 anos ali dentro da instituição e você não conseguir mostrar exatamente o que você aprendeu.
Entendeu? Então aqui dentro não, aqui você está mostrando o seu portfólio para mim. Eu vou olhar o seu portfólio e vou ver aqui as atividades que você desenvolveu. Né? Eu, como entrevistador, tô olhando e falo, pô, que legal, o cara resolveu um problema aqui legal, olha outro problema aqui. Então, isso vai estar sendo muito bem avaliado. Aqui talvez eu não consiga ter essa avaliação, não estou dentro da empresa, né? Eu não tenho como tangibilizar isso. Cara, eu teria que fazer uma entrevista muito mais a fundo para saber se o que o cara falou é verdade ou não, inclusive, entendeu? Então, assim, você que está começando agora, às vezes tem até esse ponto positivo, né? Porque você consegue demonstrar ali com o seu portfólio as coisas que você fez, tá bom? Aqui, cientista de dados, como a gente já falou, eu estou esperando que você seja uma pessoa verdadeira. E ninguém gosta de se sentir prejudicado pela mentira, né? Pensa aquele caso lá, você falou que sabia, mas você não sabia muito bem, e aí, cara, no frigir dos ovos, terminou o projeto, cara, não deu, não rolou, né? O projeto não saiu direito, enfim. Então, cara, seja o máximo verdadeiro possível. A verdade sempre vence, cientista de dados, tá bom? Seja proativo, cientista de dados. Você precisa mostrar que você gosta de resolver problemas, né? Você precisa ser um cara curioso, você precisa ser um cara que tá fazendo sempre perguntas diferentes. Por quê? Porque é por meio dessas perguntas diferentes que surgem respostas que nunca tinham sido dadas antes. E é assim que a gente resolve os problemas. Então, seja muito proativo. E, cara, queira crescer. Queira ser um cara que vai crescer. Por quê? Porque o cara que quer crescer, ele tá sempre elevando a empresa junto com ele. É desse jeito, cientista de dados. Aquela lei de Pareto que fala, né, que 80% dos resultados está vindo de 20% das pessoas. É mais ou menos isso que acontece. Se a gente pega uma grande escala de dados, é exatamente isso que acontece. E as pessoas estão atrás exatamente desse cara aqui, ó, do cara que está querendo crescer. Ele está chegando lá como júnior, mas ele já está olhando para o pleno. Ele já chegou como pleno, mas ele já está olhando para um sênior. Já é um sênior, mas ele está querendo ser um coordenador, um gerente ali, ele está querendo ser um CEO, está querendo ser um sócio da parada, entendeu? Então isso é muito importante, porque o cara vai olhar e vai falar, bicho, eu quero crescer, eu quero que a minha empresa cresça. Se esse cara está querendo crescer, é óbvio que ele está querendo crescer junto. E se ele crescer, a gente também vai crescer.